pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Deixa eu botar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Artigo 9. Sabemos que são 12 artigos, não é? Faltam 3 artigos para terminarmos essa primeira parte do credo, não é? Esse artigo 9 do Catecismo fala sobre creio na Santa Igreja Católica. Estamos na página 214, não é? O número 747. Sendo Cristo a luz dos povos, este sacrossanto sínodo congregado no Espírito Santo deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura e iluminar todos os homens com a claridade de Cristo que resplandece na face da Igreja. É com essas palavras que começa a Constituição dogmática sobre a Igreja, do Concílio Vaticano II, ou seja, Gaudium et Spes. Com isso, o Concílio mostra que o artigo de fé sobre a Igreja depende inteiramente dos artigos concernentes a Cristo Jesus. Vejam, a primeira coisa, sendo o Catecismo da Igreja Católica uma síntese do Concílio Vaticano II, não é? Esse artigo é pautado, logicamente, nas constituições dogmáticas que falam da Igreja Católica, da eclesiologia, sobretudo a Gaudium et Spes, a alegria e a esperança no mundo. E, não é? Essa teologia, ela aure a partir da cristologia, a partir do seu fundador, que é Jesus Cristo. A igreja não tem outra luz senão de Cristo. Atenção, a igreja não tem outra luz senão a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo uma imagem cara aos padres da igreja, ela é comparável à luz, cuja luz toda é refletida do sol. O sol nascente que veio nos visitar, que é Jesus Cristo. 749. O artigo sobre a igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito Santo, que o precede. Vejam, a pneumatologia. Que nós também já vimos a teologia do Espírito Santo. E o poder do inferno não prevalecerá contra ela. Por quê? Porque tem a força do Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o meu Paráclito, o Espírito. E a consciência clara dos apóstolos, dos apóstolos, é que o Espírito Santo e nós decidimos. Com efeito, após termos mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda santidade, confessamos agora que foi Ele quem dotou a Igreja de santidade. Segundo a expressão dos padres, a Igreja é o lugar onde floresce o Espírito. Vejam que maravilha, a Igreja é o lugar. Quem diz isso é São Hipólito. Não é? A igreja é o lugar onde floresce o Espírito Santo, onde nós recebemos o Espírito Santo. 750. Crer que a igreja é santa e católica e que ela é una e apostólica
como acrescenta o símbolo niceno-constantinopolitano, no símbolo dos apóstolos fazemos profissão de crer em uma igreja santa. Credo ecclesiam, e não na igreja, para não confundir Deus com todas suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que ele pôs em sua igreja. Né? E aqui a catequese, Redemptem Gratio, não é? Que fala isso nos números 1, 10 e 22. Vamos para o primeiro parágrafo dentro desse artigo 9 ou artigo 9. A igreja no desígnio de Deus. Ela tem uma história, e ela tem uma história antes dela mesma. É isso que vai falar esse parágrafo e esse primeiro inciso, as denominações e as imagens da igreja no Antigo Testamento. 751. Atenção, a palavra igreja, eclesia, do grego, eklalein, chamar fora, né? Significa convocação. Designa assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia do Sinai, o povo da libertação, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao denominar-se igreja, a primeira comunidade dos que criam em Cristo se reconhece herdeira dessa assembleia. Nela, Deus convoca seu povo de todos os confins da terra. O termo, veja, Kyriaká, do qual deriva Xuxi, Kisher, significa aqui pertence ao Senhor. Né? É o povo de Deus, é a assembleia eleita que pertence ao Senhor. É do Senhor e o Senhor pertence a ela, a essa eclesia, essa assembleia. E depois no Novo Testamento vamos ver que Paulo usa a imagem do corpo místico, que ela também tem a imagem. 752. Na linguagem cristã, a palavra igreja designa a assembleia litúrgica. Olha, se configurando, vejam, ao corpo místico de Cristo. A palavra, mas também a comunidade local, ou toda a comunidade universal dos crentes. Esses três significados são inseparáveis. A igreja, vejam, são inseparáveis. A igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Por isso que é Catalon, Igreja Católica Universal, chamada Catalon, a totalidade da fé. No entanto, quem não professa essa totalidade da fé, essa catolicidade, universalidade da fé, e só escolhe a metade, atenção, acredito que você já sabe, quer dizer herege, quer dizer heresia. Quem é o herege? O que é heresia? É aquele ou aquela que escolhe apenas uma parte da doutrina, do dogma, do que foi estabelecido, certo? Eu amo a Igreja Católica, mas não amo o Papa. Você é herege, me desculpe dizer. Eu amo Jesus Cristo, mas não amo Nossa Senhora. Você é herege, me desculpe dizer, porque você só escolhe uma metade, não escolhe,
a totalidade da sua fé. Existe nas comunidades locais e se realiza como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Ela vive da palavra e do corpo de Cristo e se torna, assim, corpo de Cristo. Vejam, eu tenho a vocação de antecipar. Quando eu disse corpo místico de Cristo, o catecismo está dizendo, não é? Ratificando aqui agora que essa imagem se tornou o corpo místico de Cristo. 753 fala dos símbolos da imagem. Vamos ver agora os símbolos da imagem. Nas Sagradas Escrituras encontramos uma multidão de imagens e figuras interligadas pelas quais a revelação fala do mistério inesgotável da Igreja. As imagens tiradas do Antigo Testamento constituem variações de uma ideia de fundo, a do povo de Deus. No Novo Testamento, todas essas imagens encontram um novo centro pelo fato de Cristo tornar-se a cabeça deste povo. In persona Christi capitis, ou seja, os pastores agem na cabeça do corpo como Cristo, a cabeça de Cristo, que é então seu corpo. Em torno deste centro agruparam-se imagens tiradas ou da vida pastoril, ou da vida dos campos, ou do trabalho de construção, ou da família e também do casamento. Todas essas imagens, né, setorizadas, espalhadas e globais representam a Igreja. 754. Com efeito, a Igreja é o redil. Olha, a imagem pastoril de redil. A Igreja de redil. Aprisco, curral, não é? Veja, do qual Cristo é a única e necessária porta. Eu sou a porta, não é? Do redil. Suas ovelhas, embora governadas por pastores humanos, são, contudo, incessantemente conduzidas e alimentadas pelo próprio Cristo, bom pastor e princípio dos pastores. Isso, redil, Ana Lúcia, que deu sua vida por suas ovelhas. Né? E por que essa imagem de redil? É muito interessante no fundamento bíblico, né? Do Velho e do Novo Testamento. Por quê? Porque geralmente se colocavam os rebanhos nas montanhas e nos desertos, né? Assim como os pescadores passavam de 15 a 30 dias em alto mar, também os pastores, quando saíam para lugares longínquos, encontrar pastagens com seus rebanhos, eles saíam, não saíam sozinhos por causa das feras, dos lobos e dos mercenários. Então se agrupavam, de fato, eram vários pastores, e eles construíam um só redil para os seus rebanhos. Um redil, não é, grande para os seus rebanhos. E como era que os pastores conheciam e as ovelhas conheciam os pastores? Elas me conhecem, eu as conheço pelo nome e elas escutam minha voz. Então, o pastor daquele rebanho, daquelas ovelhas, ficava à porta do redil, não é? Ficava à porta e chamava as ovelhas. Todas as ovelhas daquele rebanho, conhecendo o pastor, passava por aquela porta, saía ou entrava por aquela porta, e assim não se perdia. Entendeu? E por isso elas me seguem. Então o pastor ficava na frente com vários rebanhos, sobretudo na hora da saída. Cada ovelha ia procurar o seu pastor e se agrupava, não é? E seguia o pastor para o pasto. Dá para entender agora, né? É fantástico essa cultura e essa imagem. (755)
A igreja é a lavoura, o campo de Deus. Veja a outra imagem de lavoura, o campo de Deus. É outra imagem. 1 Coríntios 3, 9. Nesse campo cresce a oliveira antiga, cuja raiz santa foram os patriarcas, e em quem foi feita e se fará a reconciliação dos judeus e dos gentios. Ela foi plantada pelo celeste viticultor, como vinha eleita. Cristo é a verdadeira vide, ou seja, videira, que dá vida e fecundidade aos ramos. Quer dizer a nós que pela igreja permanecemos nele, sem o qual nada podemos fazer. Por isso que todo ramo que não está ligado à figueira, corta e joga ao fogo. Né? Eu sou a videira verdadeira. Né? Vós sois os ramos ligados a mim, aí tem a vida. Tá certo? Os ramos que não está ligado à videira morre e não é seca. Só dá para alimentar o fogo. Por isso que no início, na introdução deste artigo 9, não é? A imagem de Cristo é a imagem da igreja. E qual é a conclusão que nós podemos já tirar aqui? Veja, não te afaste da igreja, tua vida é a igreja, ela nunca envelhece, ela sempre rejuvenesce. A teologia, veja, eclesiástica, a eclesiologia é a mesma teologia cristológica de Cristo. Por isso que não há contradição, não é, de estar na igreja e estar em Cristo. Não é? E, por outro lado, a importância de seguir e de estar na igreja verdadeira. Atenção, certo? Aqueles que estão nas igrejas falsas, porque se existe igreja verdadeira, a igreja verdadeira, todas as outras são falsas. Alguém tem que dizer isso, minha gente. Alguém tem que ter a coragem de dizer isso. Cuidado com esse respeito exacerbado pelo ecumenismo e diálogo interreligioso. A gente respeita as instituições, as pessoas, mas negar a verdade nunca. Se existe a igreja verdadeira, que é a católica, todas as outras são falsas. O contrário é verdadeiro, certo? E por mais que as outras igrejas falem de Cristo, elas não têm Cristo. Atenção. Por mais que as outras igrejas falem de Cristo, preguem Cristo, só Ele salva, levante a mão para aceitar o seu único suficiente Salvador e intercessor junto do Pai, que é Jesus Cristo, mas não tem Jesus Cristo. A única igreja verdadeira é que tem Cristo. E tem Cristo como sacramento. E o que é sacramento? Vamos ver, não é? Logo depois. Sacramento é o sinal visível e sensível, eficaz da presença de Deus na nossa vida. Ou seja, em cada sacramento se recebe a vida de Cristo todinha. Isso. Certo? Vamos avante. 756. Com frequência a igreja é também chamada de construção de Cristo. Olha aqui, a igreja é chamada de construção de Cristo. A terceira imagem. Quem não está com o catecismo da Igreja Católica seria bom, não é? Me desculpe dizer, viu, a ousadia do padre. O católico que não tem catecismo da Igreja Católica tenha vergonha na cara e compre o catecismo da Igreja Católica.
mesmo assim que não tem Bíblia, católico que não tem Bíblia, que é católica, compra uma Bíblia católica, não é? Sobretudo que não tem um catecismo. Fica comprando esses livros de perguntas e respostas, esses livros de síntese. Quer dizer, você está subjugando você mesmo, você mesma, que não entende o catecismo da Igreja Católica e fica comprando, né, subsídio que interpretam e tem uma linguagem mais doce do catecismo da Igreja Católica. Compre o catecismo da Igreja Católica. Tá certo? Vamos lá. Então, a terceira imagem da igreja é a construção de Cristo. E essa imagem foi a imagem que ele disse a São Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei, construirei a minha igreja. O próprio Senhor comparou-se à pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Mateus capítulo 21, versículo 46. Depois, Atos 4:11, 1 Pedro 2:7, Salmo 118, versículo 22. Sobre este fundamento a igreja é construída pelos apóstolos e dele recebe firmeza e coesão. Essa construção recebe vários nomes: casa de Deus, na qual habita sua família; morada de Deus no Espírito; tenda de Deus entre os homens; e principalmente templo santo, que representado pelos santuários de pedra, é louvado pelos santos padres, e não tem razão comparando na liturgia com a cidade santa, a nova Jerusalém, pois nela somos nesta terra como as pedras vivas que entram na construção. E João contempla esta cidade santa que na renovação do mundo desce do céu, de junto de Deus, adornada como uma esposa enfeitada para o seu esposo. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 2. Vejam, dentro dessa imagem de construção, nós temos tantas outras imagens dentro dessa imagem, né? Temos a imagem de família, temos a imagem de morada de Deus, de morada dos homens, temos a imagem do templo, temos a imagem do santuário, a imagem da pedra angular e a pedra fundamental. Das tantas outras imagens da igreja, a verdadeira igreja. 757. A igreja é chamada também de Jerusalém Celeste. Olha a outra imagem da igreja, Jerusalém Celeste. Jerusalém, Jerusalém. Se tivesse percebido, acolhido no tempo que foi visitado. Eu quis reunir, não é? Como uma galinha, os pintainhos debaixo das suas asas. Vejam. E nossa mãe, Gálatas capítulo 4, versículo 26, é ainda descrita como a esposa imaculada do Cordeiro imolado. Cristo amou-a e por ela se entregou, a fim de santificá-la. Efésios capítulo 5, versículo 26. Associou-a a si por uma aliança indissolúvel, e incessantemente a nutre e dela cuida. Efésios capítulo 5, versículo 29. A Jerusalém Celeste, que de fato a Lumen Gentium, número 2, não é? Representa esta igreja. Vamos para o segundo inciso: origem, fundação e missão da igreja. Vamos ver como pensa o Catecismo da Igreja Católica quando fala da origem da igreja, da fundação da igreja e da missão da igreja. Número 758. Para perscrutar o mistério da igreja, convém meditar primeiro sobre sua origem no desígnio da Santíssima Trindade e sobre sua realização progressiva no curso da história. Olha aí que maravilha. Logo, para fazer eclesiologia, nós temos que fazer um bom curso de teologia da Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo, que, na verdade, né, foi o desígnio de criar uma igreja desde toda a eternidade, vejam, e fazer um bom curso de história da própria igreja, para a gente acompanhar, não é? Um projeto nascido do coração do Pai, vejam só. A igreja é um projeto nascido do coração do Pai. Fantástico, né? Quem vê a igreja como instituição humana não pode ter esse olhar, não é? Por isso que tantas coisas criadas como instituição humana, não é? O próprio Lutero não aprofundou a teologia da Santíssima Trindade e não associou a igreja, e por isso fez o absurdo. Os próprios historiadores de hoje, não é, que diz que padre não pode casar porque senão vai dissipar os bens da igreja, a igreja não permite, tudo balela. De quem não conhece a igreja, não aprofunda a teologia. Não aprofunda a teologia. 759. O Pai Eterno, por libérrimo e arcano desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo, decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina, a qual chama todos os homens em seu Filho. Todos os que creem em Cristo, o Pai, quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Atenção, vejam, por libérrima, ou seja, liberdade arcana, não é? Vejam, não vem do arcanjo aqui, não é? Mas vem da Eucaristia, do pelicano, que abre o coração, para dizer que foi por liberdade e nasceu do coração de Deus a Santa Igreja, como nós vimos. Vejam, esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Com efeito, desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada, foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi fundada nos últimos tempos, foi manifestada pela efusão do Espírito e no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Quando a igreja, uma pergunta, quando a igreja deixará de existir? Quando a igreja deixará de existir aqui no mundo? Quando? Na vinda que nós celebrávamos ontem, a solenidade do Cristo Rei do Universo. Na vinda como quando Jesus, vejam, vier para julgar toda a história. Essa igreja subirá, é essa igreja que vai subir. E não vai apenas existir temporariamente, por mais que tenha 2020 anos, mas ela existirá eternamente. Eternamente ela existirá. Vejam, ela deixará de existir aqui, mas existirá nos céus eternamente. Essa igreja. Somente quando o seu dono, o seu fundador vier buscá-la. E ela se orna, não é, como esposa e que espera e que diz em toda a Eucaristia: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Veja, vem, Senhor Jesus. Eis o mistério da fé, anunciando, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, que a tua igreja te espera. Vem, Senhor Jesus, que a tua igreja vigia.
Vem, Senhor Jesus, que tua igreja está preparada. Vem, Senhor Jesus, que em prontidão, com a fé, com a esperança e o amor, queremos subir até o Senhor. É isso, ela deixará de existir aqui para existir eternamente. E quem ficar fiel, o próprio fundador disse, os que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Quem são estes? A visão do Apocalipse. Estes 144 mil foram que se deixaram lavar e alvejar pelo sangue do Cordeiro. Vejam, e marcha agora para a Jerusalém celeste. A igreja prefigurada desde a origem do mundo, 760. O mundo foi criado em vista da igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a igreja. É a igreja que é convocada. É a igreja que é avocacionada. Por isso que os organismos, entenda agora, os organismos na igreja particular, que é a diocese, compostas por paróquias, as paróquias em rede de comunidades, as comunidades que têm os ministérios, tem as pastorais, os movimentos, associações, os ministérios, as vocações, tudo surge da comunidade, da eclesia. Veja, nesta comunhão, comum união, essa igreja. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida. Comunhão é esta que se realiza na convocação dos homens. A igreja é a afinidade de todas as coisas e as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Que maravilha! Vejam aqui, quem diz isso é Clemente de Alexandria. Quem não está com o catecismo, vou repetir. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Atenção, católico! Atenção! Aonde está a tua salvação? Clemente de Alexandria diz. Vejam, na igreja. A tua vida é a igreja, a tua salvação é a igreja. Cuidado com essas multiformes, não é? E multiplicidade de, vejam, comunidades eclesiais de seitas, que brigando entre umas às outras pelo poder e pelo ter, diz assim, não importa rótulo de igreja, não importa título de igreja, agora nós somos uma rede da esperança, agora nós somos, veja, isso e aquilo, cuidado, é tudo mentira, é tudo charlatanice. São mercenários e lobos vestidos de pastores e de ovelhas para lhe enganar. Não existe. Agora o que vale é Jesus Cristo. Não existe Jesus Cristo sem igreja. Foi Ele que quis. Ele que quis. Como não existe Jesus sem Nossa Senhora, como não existe Jesus sem cruz. Todas essas seitas negam tudo isso. Nega Nossa Senhora, nega a igreja e nega a cruz.
são igrejas falsas, são seitas. Não caia nessa. Fazendo comércio. Pequenas empresas, grandes negócios. A igreja preparada na antiga aliança, 761. O congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a dos homens entre si. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocados pelo pecado. Esta reunificação realiza-se concretamente dentro de todos os povos, em qualquer nação. Quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Atos, capítulo 10, versículo 35. 762. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo. A preparação imediata tem seus inícios com a eleição de Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. Mas já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e ter se comportado como uma prostituta. Anuncia uma nova e eterna aliança. Esta aliança nova, Cristo a instituiu e ela é a igreja. Amém? Esta instituição vai dizer a Lumen Gentium número 9. Cristo a constituiu e essa é a igreja. Que teologia maravilhosa! Veja, quer aprender as coisas do céu, quer aprender as coisas eternas, católico, você tem um livro em casa e você não sabe, porque você não lê. Deixe de preguiça. Não é? Deixe dessa ignorância. Veja quantos tempos, vamos falar assim, no plural, porque várias fases da nossa vida, né? Mas veja o quanto nós perdemos, porque nem tudo está na Bíblia. Nem tudo está na Bíblia. Mas a partir dela, nós podemos conhecer a teologia. Veja só. Por isso que a palavra de Deus é o magistério, a sagrada tradição e sagradas escrituras. E o quanto tem de fundamento na Bíblia. A igreja instituída por Jesus Cristo, 763. Cabe ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus, prometido nas Escrituras havia séculos. Olha aqui, veja, quando Jesus falava as parábolas do reino, quando Jesus falava sobre o reino, na verdade ele estava falando sobre a igreja. E ele disse, já chegou essa igreja, era ele mesmo que se apresentava. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. A igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Que maravilha! O reino anuncia a igreja e a igreja torna realidade esse reino. Olha para aqui. Entendeu? Jesus Cristo anunciava o reino e a igreja torna esse reino presente, não é? Realidade a todos nós. 763.
64. Este reino manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. O germe e o começo do reino são o pequeno rebanho, Lucas 16, 32, dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Eles constituem a verdadeira família de Jesus. Aos que assim reuniu em torno dele, ensinou uma maneira de agir nova e também uma oração própria. Vejam, no qual a igreja tem todo esse acervo. 765, o Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Veja só, estrutura enquanto instituição, enquanto também estrutura humana. Há antes de tudo a escolha dos 12, com Pedro como seu chefe, representando as 12 tribos de Israel. Eles são as pedras de fundamento da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte. Por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Magnífico, vejam. 766. Mas a igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para nossa salvação, antecipando na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Cristo crucificado. Pois do lado de Cristo dormindo na cruz é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração traspassado de Cristo, morto na cruz. Quem diz isso é o Santo Ambrósio, que faz, ela é a nova Eva. Veja, a igreja, de fato, ela é o paraíso onde Deus habita, onde Deus está. Deus aí está. Sai dela os sacramentos. O primeiro sacramento da água, com a água, é o batismo, o que faz cristão. O segundo sacramento é o corpo de Cristo, a Eucaristia, que alimenta esse cristão. A igreja manifestada pelo Espírito Santo, que fala do Pentecostes. 767. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Por ser convocação de todos os homens para a salvação, a igreja é, por sua própria natureza, missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Vejam, pregar. E quem crer e for batizado, vejam, será salvo. Fazei, portanto, meus todos os discípulos. 768. Para realizar sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Vejam. Por isso, a igreja, enriquecida com os dons de seu fundador e empenhando-se em observar fielmente seus preceitos de caridade, humildade e abnegação, recebeu a missão de anunciar o reino de Cristo e de Deus e de estabelecê-lo em todos os povos,
deste reino, ela constitui na terra o germe e o início. Que maravilha! Lumen-Gentium, capítulo número 5. A igreja consumada na glória de Deus. Ou seja, a crucifixão, a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. 766. E também a sua vinda gloriosa, aonde virá julgar os vivos e os mortos e toda a sua história. A igreja só terá sua consumação na glória celeste, quando do retorno glorioso de Cristo até aquele dia a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Quanto mais a igreja é perseguida no mundo, tanto mais ela é consolada de Deus. Eita, não tenhas medo, meu pequeno rebanho, de o próprio Jesus Cristo. Tanto mais o mundo pensa que vai destruir a igreja, ela é confortada pelo seu fundador, ele se faz presente, ele baixa a tempestade que se levanta e dá contra a arca de Pedro, a barca de Pedro. Aqui na terra sabe que está em exílio, longe do Senhor, e aspira ao advento pleno do reino, a hora em que ela será na glória reunida ao seu rei, a consumação da igreja e por meio dela a do mundo na glória não acontecerá sem grandes provações. Só então todos os justos desde Adão, em seguida Abel, o justo até o último eleito, serão congregados junto do Pai na Igreja Universal. Amém? Essa é a nossa certeza, esta é a nossa promessa, que iremos subir com Deus. Isso está na Constituição da Igreja Lumen-Gentium, a luz, veja, dos povos. A Igreja é a luz dos povos aqui na Terra. Terceiro inciso, o mistério da igreja. O mistério da igreja, 770. A igreja está na história, mas ao mesmo tempo a transcende. Vejam? Por isso que ela não é apenas humana, ela é divina. Ela transcende essa história. É unicamente com os olhos da fé que se pode enxergar em sua realidade visível, ao mesmo tempo uma realidade espiritual, portadora da vida divina. A realidade, e você precisa da fé, viu? Você precisa da esperança, você precisa do amor para ver essa realidade divina na igreja, no interior da igreja. Se você for um psíquico racional, se você for homem, não é carnal, você só vai ver as tragédias do mundo, não é? As acusações, as decepções que você diz que a igreja, os escândalos que você diz que a igreja fez. Não, olhar com os olhos da fé. Olhar. A igreja, ao mesmo tempo visível e espiritual. 771. O mediador único, Cristo, constituiu e incessantemente sustenta aqui na terra a sua santa igreja, comunidade de fé, esperança e caridade, como um todo invisível pelo qual difunde a verdade e a graça a todos. A igreja é ao mesmo tempo sociedade provida de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo. Atenção! Primeiro, a assembleia visível e comunidade espiritual. Segundo, a igreja terrestre e igreja enriquecida de bens celestes. Ela é dispensora de toda graça, ela é dispensora de toda bênção, ela é dispensora dos carismas, dos dons, das virtudes, não é? Do Espírito Santo. Ela é a que realiza no tempo e na história a cura, a libertação, os exorcismos, os milagres, os prodígios.
o seu fundador ainda age com poder dentro dessa igreja e por meio dessa igreja. Essas dimensões constituem uma só realidade complexa, em que se funda o elemento divino e humano. Caracteriza-se a igreja por ser humana e ao mesmo tempo divina, visível, mas ornada de dons invisíveis, operosa na ação e devotada à contemplação, presente no mundo e, no entanto, peregrina, e isso de modo que nela o humano se ordena ao divino e a ele se subordina, o visível ao invisível, a ação à contemplação e o presente à cidade futura que buscamos. Ó humildade, ó sublimidade, tabernáculo de cedar e santuário de Deus, morada terrestre e palácio celeste, casa de barro e sala régia, corpo de morte e templo de luz, finalmente desprezo para os soberbos e esposa de Cristo, és negra, mas famosa, ó filha de Jerusalém, ainda que desfigurada pelo labor e pela dor do longo exílio, a beleza celeste te adorna. Que maravilha! Vejam, quem diz isso é São Bernardo, quando faz a sua catequese sobre a igreja. São textos belíssimos, né? Gostosos, saborosos de degustar. Já está passando, vê 51 minutos já de aula, nem parece. A igreja, mistério da união dos homens com Deus, 772. É na igreja que Cristo realiza e revela seu próprio mistério como a meta do desígnio de Deus. Recapitular tudo nele. Efésios capítulo 1, versículo 10. E São Paulo denomina de grande mistério, Efésios capítulo 5, versículo 32, a união esponsal entre Cristo e a igreja. Por estar ela unida a Cristo como a seu esposo, a própria igreja também se torna mistério. Contemplando nela o mistério, São Paulo exclama: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Vejam, 773. Na igreja, esta comunhão dos homens com Deus pela caridade que nunca passará, 1 Coríntios 13, 8, é a finalidade que comanda tudo que nela é meio sacramental ligado ao mundo presente que passa. Sua estrutura se ordena integralmente à santidade dos membros do corpo místico de Cristo, e a santidade é medida segundo o grande mistério em que a esposa responde com o dom do amor ao dom do esposo. Maria nos precede a todos na santidade, que é o mistério da igreja, como a esposa sem mancha e sem ruga. Por isso, a dimensão marial da igreja antecede sua dimensão petrina. Vejam, antecede a dimensão petrina, a dimensão marial. Por isso que a gente diz, toda a teologia da eclesiologia é também teologia da mariologia. União esponsal com o Senhor. Não é? Vejam. A igreja, sacramento universal da salvação. 774. A palavra grega mysterium foi traduzida para o latim por dois termos, mysterium e sacramento. Quando nós falamos no latim, não é de sacramento, então estamos falando de mistério. Quando falamos de mistério, estamos falando de sacramento. O sacramento também é um mistério. Na interpretação
ulterior, o termo sacramento expressa mais o sinal visível da realidade escondida da salvação. Por isso que é sinal sensível e visível, indicado pelo termo mistério. Neste sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação. No est en aliud Dei mistério nisi Christus, pois não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. Não é? Enfaticamente diz Santo Agostinho no epistolário, quando ele está discursando. A obra salvífica de sua humanidade santa e santificante é o sacramento da salvação que se manifesta e age nos sacramentos da Igreja, que as igrejas do Oriente denominam também os santos mistérios. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a igreja, a cabeça na igreja, que é seu corpo. A igreja contém, portanto, e comunica a graça invisível que ela significa. É neste sentido analógico que ela é chamada de sacramento. Nesse sentido analógico que ela é chamada de sacramento, para que todos nós pudéssemos sentir e pudéssemos ver, né, na Santa Igreja Católica. 775. A Igreja é em Cristo como que o sacramento ou sinal, instrumento da íntima união com Deus e da união de todo o gênero humano. Seu sacramento da união íntima dos homens com Deus é o primeiro objetivo da Igreja, visto que a comunhão entre os homens está enraizada na comunhão com Deus. A Igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano. Nela está a unidade esta unidade já começou, pois ela congrega homens de toda a nação, raça, povo e língua, diz o Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Ao mesmo tempo, a igreja é sinal e instrumento da plena realização desta unidade que ainda deve vir. Vejam, da unidade que deve vir. Ela é sacramento, ou seja, visível, mas ela é mistério, invisível, e que aguarda em nós, e que tem para nós, vejam, ainda grandes surpresas. 776. Como sacramento, a igreja é instrumento de Cristo. Nas mãos dele, ela é o instrumento da redenção de todos os homens, o sacramento universal da salvação, pelo qual Cristo manifesta e atualiza o amor de Deus pelos homens. Ela é o projeto visível do amor de Deus pela humanidade, que quer que o gênero humano inteiro constitua o único povo de Deus, se congregue no único corpo de Cristo, seja construído no único templo do Espírito Santo. Amém. É a força, não é, que age. Por isso, essa igreja ninguém vai destruir. Ninguém vai destruir. Vamos avante. Vamos terminando aqui, não é? Vamos para o resumo, que são 4 números. 777. A palavra igreja significa convocação. Designa a assembleia daqueles que a palavra de Deus convoca para formarem o povo de Deus e que, alimentados pelo corpo de Cristo, se torna corpo de Cristo. Vejam, alimentado com o corpo de Cristo, ela se torna corpo de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Então, até então, Papa João Paulo II, São João Paulo II, disse, veja, a Eucaristia faz a igreja, comungando o corpo de Cristo. E a igreja faz a Eucaristia.
ela se torna o corpo de Cristo. Que maravilha! 778. A igreja é ao mesmo tempo caminho e finalidade do desígnio de Deus, prefigurada na criação, preparada na antiga aliança, fundada pelas palavras e atos de Jesus Cristo, realizada por sua cruz redentora e por sua ressurreição. Ela é manifestada ao mistério de salvação pela efusão do Espírito Santo. Será consumada na glória do céu como assembleia de todos os resgatados da terra. 779. A igreja é ao mesmo tempo visível e espiritual, sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo. Ela é una, formada de um elemento humano e um elemento divino. Somente a fé pode acolher neste mistério. A unidade da igreja aqui, atenção, essa máxima é muito mal interpretada. Quando a gente diz que a igreja é una, não é a questão da unidade, da comunhão humanamente falando. Ela é una porque ela tem também, como Cristo, as duas naturezas. As duas naturezas. Ela é instituição humana, mas divina. E que não estão separadas, estão em unidade, é una nas duas dimensões, humana e divina. E porque é mais divina do que humana, por isso que é santa, não é pecadora. Pecador sou eu, Padre Adivânio, não a igreja de Cristo. 780. A igreja é no mundo presente o sacramento da salvação, o sinal e o instrumento da comunhão de Deus e dos homens. É a igreja, vejam, ela no mundo é sinal, ou seja, sacramental da presença de salvação de Deus. É instrumento de comunhão, não é? De Deus e os homens. Ou seja, ela é ponte, ela é escada. Muito bem, certo? Vamos deixar para amanhã o segundo parágrafo. Amanhã entramos no segundo parágrafo. Vejam. São esse artigo 9. Temos, deixa eu ver quantos parágrafos. 4. Estou folheando aqui. 5 parágrafos. 6. Tem 6 parágrafos. Esse artigo 9, 6 parágrafos. Então, se a gente adiantar, a gente já entra na próxima segunda-feira, não é? No artigo 10º. Creio no perdão dos pecados. A gente professa isso. Creio que é a remissão dos pecados. Esse artigo, não é? Que é pequeno. Depois o artigo 11, creio na ressurreição da carne, que também é pequeno, não é? E o capítulo 12, creio na vida eterna, que também é pequeno, não é? Dá para a gente, se a gente adiantar, a gente termina em 2 semanas esta primeira parte para entrar na segunda parte do catecismo. Vamos avante, não é? Lendo o catecismo, e esse ano a gente termina, esse mês a gente termina, se Deus quiser, não é? Esse mês não, o próximo mês, porque esse mês já está terminando, mas o próximo mês a gente termina na primeira quinzena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Espírito,
Filho e Espírito Santo. Amém.